Glória a Deus. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Saudade dos irmãos aí, dos estudos. Amém? Ficamos aí mais de uma semana aí sem dar o estudo. E acredito que os irmãos ficaram com saudade, né? Dos estudos bíblicos. Tem sido um aprendizado muito grande, tanto para mim, que dou ensino, como para vocês também. Porque eu quero dizer para vocês que quando para mim, dar esse estudo, eu preciso estudar. Eu preciso dedicar em oração e preciso me dedicar em estudar. Às vezes eu passo aí 4, 5 horas estudando. Às vezes eu vou dormir de madrugada, 4 horas da manhã, 3 e pouca da manhã, que é o melhor horário para mim estudar, porque na minha casa eu tenho crianças pequenas e aí eles fazem bagunça e brinca na casa. E para nós dedicar ao estudo, a gente precisa ter toda a atenção, toda a concentração ali no estudo. E eu aprendo, porque a gente nunca sabe tudo, né? Eu nunca posso dizer, eu sei, eu faço, eu posso, eu sou o melhor. Jamais eu posso fazer isso. Jesus nos ensinou a ser humilde, a ser manso, simples e a ser humilde, né? E, de fato, a gente nunca sabe tudo. A cada dia nós temos aprendido com o nosso mestre, com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E a cada dia nós temos que se dedicar às Escrituras Sagradas, como diz em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, quando nós se dedicamos ao estudo da palavra de Deus, nós crescemos na graça e no conhecimento. Isso é muito importante, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, que está me assistindo, dedica mais a sua vida nos estudos bíblicos. Dedica mais a sua vida em conhecer a verdade. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O maior problema da igreja atual, a igreja do século 21, é a falta de conhecimento bíblico. A Bíblia sempre falou que o maior erro do povo de Deus foi a falta de conhecimento. Veja na Bíblia, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha o que a Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura. E hoje em dia, a igreja não tem dedicado a sua vida ao ensinamento bíblico. Muitas lideranças, eles não se dedicam a ensinar a palavra de Deus. O que está acontecendo hoje? Por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas. Como assim sendo enganadas? Porque não lê Bíblia. Porque não quer conhecer a verdade. A verdadeira libertação é conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, você conhece Cristo. Muitas pessoas, infelizmente, estão dentro da igreja e não conhecem Jesus, não conhecem a verdade. Elas preferem dar ouvido à mentira, a falsas doutrinas, a fábulas, do que ouvir a verdade. Então, o que mais tem hoje são crentes analfabetos de Bíblia, que não conhecem nada do Evangelho, não conhecem nada das Escrituras. Por quê? Acostumaram eles a acreditar em revelações, em profecias. Eles só acreditam nisso. Em revelações, em profecia. Irmão, toda revelação tem que ter base bíblica. Toda revelação. Toda revelação que não tiver base bíblica é mentira. Dia 8 de maio, falaram que ia ficar 3 dias de treva, de escuridão. Aí um áudio rodando aí pelos WhatsApp, pessoas mandando mensagem para mim perguntando se é verdade. Áudio rodando pelos WhatsApp que haveria 3 dias de escuridão, que era para comprar vela, comprar comida. Meu irmão, e eu falei para as pessoas,
isso, o que está acontecendo, eu falei para algumas pessoas que perguntaram para mim, muitas pessoas estão se aproveitando da questão do coronavírus, da quarentena, e entregando um monte de revelação, profetizando e falando um monte de coisa. Teve um pastor aí que falou que dia 9 de abril Jesus ia voltar, e Jesus não voltou. Agora tem um pastor aí, conhecido aí na mídia aí, que estava vendendo semente de feijão por R$1.000, dizendo que aquilo ia curar o coronavírus. Só acredita nessas mentiras quem não conhece a verdade. A outra falou que Deus revelou que ia ter um fio de cabelo dentro da Bíblia, que era para pegar o fio de cabelo, colocar no copo d'água e beber, que ia ser curado o coronavírus. Isso é macumba, isso é simpatia, pô. O outro vendendo aí, vendendo máscara ungida. Isso é mentira. Isso são demônios enganando a população. Falsos profetas. E tem muitas pessoas que compram máscara ungida, feijão ungido. Por que compra? Porque essas pessoas gostam de ser enganados. Eles gostam de ser enganados. Eles gostam da mentira. Por quê? Gostam da mentira. Eles acreditam mais em revelações de que se diz profeta. Que tem muitas pessoas aí falando, Deus me revelou, Deus me revelou. Deus te revelou ódio, raiva contra o irmão? Deus te revelou? Se Deus te revelou que o irmão vai cair, ora por ele. E não fica falando, ah lá, Deus me revelou que ele vai cair. Que é isso, irmão? Tem certos tipos de revelações aí que é antibíblico. É revelações mentirosas, enganosas, que não procede de Deus. E aí eu tenho um monte de pessoas aí na internet fazendo vídeo, falando que Deus revelou, que foi ao inferno, que foi no céu. Tudo tem que ter base na Bíblia. Tudo tem que ter um propósito. E se a revelação não se cumprir, é porque é mentira, é falsos profetas. Infelizmente, tem crente que só acredita nisso. Só acredita naquilo que ele está vendo. E outra coisa, tem muitos sinais sendo feitos por aí que não vêm da parte de Deus, porque o diabo também faz sinais. Tá? Quando Deus mandou Moisés no Egito, Deus mandou Moisés jogar a vara no chão e virou o quê? Virou serpente. Os magos do Egito, os macumbeiros do Egito, os feiticeiros do Egito, fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Tá bom? O homem de Deus não é conhecido pelos sinais que ele faz. O homem de Deus é conhecido pelo testemunho de vida, pelos frutos. Amém? Porque hoje no meio do povo cristão tem muitos lobos, muitos falsos profetas, que eles fazem até sinais. Faz até sinais. Faz um monte de sinais. Mas são curas mentirosas. Eles expulsam até demônio, mas o demônio não sai da vida da pessoa. Porque esses homens enganadores, eles vão lá, a pessoa manifesta o demônio, eles trabalham junto com o diabo. A pessoa manifesta o demônio, ele faz aquele teatro, aquele show, para chamar a atenção do povo, ele vai lá, expulsa o demônio só finge que saiu. Porque essas pessoas não continuam libertas. Não continuam libertas. Tem muitas pessoas se aproveitando, irmão. Tem muitas pessoas aí querendo só fazer vídeo para chamar atenção, para mostrar que está fazendo a obra, para mostrar que tá dando comida para os pobres, para os famintos. Irmão, os católicos dão comida para mendigo. Os espíritas também fazem um grande trabalho social. Muitas igrejas fazem trabalho social. Mas isso não significa que eu sou melhor que você e que você é melhor que eu. É o papel da igreja fazer trabalho social, alimentar. Não só alimentar, porque não adianta eu comer com o mendigo, dar comida para o mendigo, dar uma comida para o mendigo e ele continuar na rua. Ele continuar na rua. Eu vou matar a fome dele só naquela hora. Aí tem gente se aproveitando, vai lá, faz a filmagem, olha aqui, ó, tô comendo com o mendigo, olha aqui, ó, eu tô dando comida, eu faço, eu posso, olha aí que eu faço, é só eu que faço isso. Tá,
O mendigo vai comer a comida que você deu, mas ele vai continuar na rua. Ele vai continuar passando fome. Agora, fazer a obra de Deus com amor, amor àquela alma que está perecendo, é você pegar o mendigo, tirar ele da rua, dar um banho nele, trocar as roupas dele, cortar o cabelo dele, fazer a barba dele e colocar ele numa casa de apoio. Um projeto social, ele ser cuidado. Isso sim é obra. Isso sim é obra. Agora eu fazer vídeo que eu estou dando cesta básica para uma família. Tudo bem. Eu vou dar uma cesta básica para uma família pobre, como eu já dei muitas e muitas vezes, e não precisei fazer vídeo para me mostrar. Eu já dou anos e anos e anos, cuidando de famílias, de pessoas. Aí eu dou a cesta básica para aquela família que está precisando, necessitando. Para que eu vou precisar fazer vídeo para querer me exaltar, que eu dei cesta básica, que eu dei comida para aquela pessoa? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Agora, o mais importante é dar cesta básica e ter um acompanhamento, acompanhar aquela família, discipular aquela família, ensinar o evangelho para ela, batizar aquela família mais água, converter toda aquela família. Agora, eu fazer vídeo, que eu estou dando cesta básica para querer me aparecer, para querer chamar a atenção das pessoas, com o objetivo de lucrar, que tem muita gente fazendo vídeos aí para mostrar que está dando, que está fazendo, para lucrar. Isso é hipocrisia, irmão. Vamos dar comida? Vamos, mas também vamos cuidar daquela família. Vamos colocar uma equipe de obreiro, de irmão e irmã, para acompanhar aquela família, para discipular aquela família, para orar pelaquela família. Não vamos se aproveitar da situação porque é pobre, porque a pessoa não tem nada, para querer ficar fazendo vídeo, para se enriquecer no YouTube. Vamos ser sinceros. Vamos fazer a obra? Vamos. Mas vamos fazer a obra da maneira que tem que ser feito, correto. E sem exaltação. Sem exaltação. Porque tudo que eu fizer na obra de Deus é para o reino. É para o reino. Porque eu não era nada. Eu não tinha nada. Por que eu tenho que me exaltar? Você não tem nada, rapaz. Você não tem nada, mulher. Então, desce do pedestral. Seja humilde. Não fica se exaltando aí o que você faz, não. Tudo que você faz, se for para Cristo, terá resultado. Terá honra. Vinda de Cristo. Agora, se for para se amostrar, ou para querer lucrar no YouTube, o que você fez, até os fariseus hipócritas faz. Os espíritas faz, os macumbeiros faz, os católicos faz. Agora, se a tua intenção é fazer a obra de Deus com amor, eu não preciso me exaltar. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu não preciso ficar me gloriando, me exaltando que eu sou o mais usado, eu sou o que mais faz. Não tem outro maior que eu no Brasil nem no mundo. Irmão, eu tenho 36 anos. 36 anos que eu tenho. Vou fazer 37 esse ano. Tenho 19 anos de cristão. Vou fazer 19 anos de cristão. Eu tenho que aprender uma coisa. Antes de eu comecei em 2002 fazendo a obra. Antes de eu começar, já tinha pessoas fazendo. Ninguém é substituível, meu irmão. Já tinha pessoa, existe muitas igrejas que investem em missões. O Brasil é um dos países que mais envia missionário para o mundo. Já tinha pessoas que tinham casa de recuperação, já tinha pessoas que faziam a obra de Deus. Eu mesmo, quando era do mundo, eu via crente pregando na estação do trem em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Eu via crente pregando dentro do trem. Nem crente eu era. Então eu não posso me exaltar. Elias foi para a caverna. Senhor, eu fui extremamente zeloso pelo Senhor. E agora só sobrou eu dos profetas. Deus falou para Elias, tem 7.000 que não se prostrou. Amém, irmão? Deus usa o homem pela misericórdia. Não é porque eu mereço, não. Então você que fica aí se exaltando aí, cuidado.
Da mesma maneira que Deus te levantou, Ele pode tirar você e levantar outro. Que tem uma fila aí de irmão pagando preço. Tem uma fila aí de irmão de jejum, de oração, que não quer se mostrar, que é humilde, que é simples. Tem uma fila de mulheres aí, ó, de oração, de pessoas simples, humildes. Eles estão na fila. Então, se você ficar se exaltando, Deus te tira e coloca os humildes. Aleluia! Se eu me exaltar, Deus me tira e coloca os humildes. Porque a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e exalta os humildes, simples. Então, tudo que você fizer, irmão, faça para a glória de Deus. Se você ajuda a obra de Deus com uma oferta, faça para a obra de Deus. Se você ajuda o próximo com uma cesta básica, com uma roupa, com um alimento, faça tudo para a glória de Deus. Não queira se exaltar, não queira se amostrar, não queira ser melhor do que ninguém. Tudo, porque é dever nosso. Ah, mas tem muito pastor que não faz. O problema é deles. Se o pastor não faz, é problema dele com Deus. Eu não posso julgar e condenar ele. Deus não me deu esse direito. Quem vai julgar é o Senhor Jeová. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a diferença. Deus me chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer diferença, não para ficar disputando, se exaltando, se gloriando, querendo glória, querendo aplauso dos homens. Eu tenho até medo quando as pessoas me aplaudem demais. Eu fico preocupado quando eu recebo muitos elogios. Porque o ser humano é cheio de eu. Nós temos um eu muito grande, um orgulho muito grande. Nós gosta de ser aplaudido. Nós gosta de ser muito elogiado. Mas as mesmas pessoas que te aplaudem, que te elogiam, são as mesmas, quando você cair, elas vão te condenar, elas vão te julgar e te criticar. São poucos que vai te dar uma palavra, são poucos que vai estender as mãos para você. As mãos que te aplaudem são as mesmas que vão te condenar. Quando Jesus foi crucificado, ele curou um monte de pessoas. Até Pedro negou Jesus. Pessoas que ele curou, pessoas que comeu do pão, que comeu do peixe, quando ele multiplicou, quando ele estava na cruz, eles gritaram, crucificam a Jesus. Eles escolheram Barrabás. Então toma muito cuidado, muito elogio, muita exaltação, muito aplauso. A honra é de Deus, a glória é de Deus. Jeremias diz, não se glorie o sábio na tua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas antes se gloria em conhecer o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar o nosso estudo, irmão. Que mistério, eu estou sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia, Deus da verdade. Vamos ao estudo, irmão? Quantos estavam ansiosos pelo esse estudo? Louvado seja Deus, os irmãos. Já tem bastante pessoa aí? Já entraram? Amém. Amém, meus irmãos. Já estamos com 34 pessoas aí assistindo. 36. Compartilha com sua família, irmão. Com os irmãos aí no WhatsApp, no grupo. Pede para eles entrar, que agora eu vou começar a falar sobre a grande tribulação. Quem lembra que eu comecei o estudo de escatologia, eu falei que daria uma série de estudos. Inclusive, muitas pessoas me pediram a apostila do arrebatamento. Está aqui a apostila, como os irmãos estão vendo. Sendo que é o seguinte, quando eu terminar o estudo de escatologia, eu vou passar a apostila para os irmãos gratuitamente, pelo e-mail ou pelo WhatsApp em PDF. Vou passar para os irmãos assim que eu concluir tudo, tá bom? E é grátis, amém, irmão? Essa apostila eu tenho feito através de oração, de jejum, passando noites estudando, meditando, e Deus tem me dado graça. Então vamos ao estudo. O tema do nosso estudo hoje é: o que acontecerá depois do arrebatamento? Vamos lá? Você pode escrever aí então uma pergunta: o que acontecerá depois que a igreja for arrebatada? Amém? Então vamos lá, meus irmãos.
Depois que a igreja for arrebatada, vai acontecer a grande tribulação. A grande tribulação, ela vem logo após o arrebatamento da igreja. O que acontecerá depois do arrebatamento? A grande tribulação. Depois que Jesus Cristo arrebatar a igreja, haverá aqui na terra um período de 7 anos. 7 anos conhecido como grande tribulação. O pior período da história da humanidade será esse período de 7 anos de grande tribulação. Será o pior período da história da humanidade, desde quando existiu nação. É durante esse período que o anticristo vai surgir. Amém? Eu vou estar falando semana que vem sobre o anticristo. O anticristo vai surgir bem no período da grande tribulação. A grande tribulação, ela vai ter uma duração de 7 anos. Amém? Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo escapará desse período de grande tribulação. A igreja não vai passar por esse período de grande tribulação. A grande tribulação é conhecida como tempo da ira de Deus. Ou seja, o período em que Deus irá derramar sua ira sobre todo mundo, que não aceitaram o amor de Cristo, oferecendo durante a dispensação da graça. Assim sendo Deus, e não iria derramar sua ira sobre a igreja, o que aceitou o amor de Cristo a ponto de ser comparado à sua noiva. Então, no período de grande tribulação, Deus vai derramar sua ira. A ira de Deus será derramada. Haverá uma grande aflição, uma grande angústia que nunca houve em toda a terra. Mas Deus não vai punir a sua igreja. A igreja será arrebatada antes desse período de aflição, de angústia, que é a grande tribulação. Amém? Você sabe o que significa a palavra grande tribulação? Você sabe o sentido desta palavra? E o que é a grande tribulação? Por que a Bíblia fala da grande tribulação? Então vamos ver o que significa a palavra tribulação? Vamos ver comigo. O sentido da palavra tribulação na Bíblia. Tribulação significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. A palavra tribulação significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. É afligir, pressionar. No contexto bíblico, a palavra tribulação refere-se a um tipo de pressão, aflição ou angústia. Então, a palavra tribulação é colocar uma carga sobre o espírito da pessoa, afligir, pressionar. No contexto bíblico, a palavra tribulação se refere a um tipo de pressão, angústia ou aflição. Amém? Pode ver quando o crente está passando por luta, por dificuldade, ele fala, estou passando uma tribulação. Não é assim? Meu irmão, estou passando uma tribulação que só Deus, uma aflição, uma angústia. Então, tribulação significa isso, amém? Então, vamos ver na Bíblia como que a Bíblia chama a grande tribulação. A grande tribulação é identificada por outros nomes na Bíblia. Amém? A grande tribulação também, ela é identificada por outros nomes na Bíblia. Vamos ver como que a Bíblia chama a grande tribulação, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, a grande tribulação é chamado também na Bíblia o grande dia do Senhor. A grande tribulação é chamado também na Bíblia o grande dia do Senhor. Vamos ver na Bíblia? Sofonias, livro do profeta Sofonias, profeta menor. São 12 profetas menores na Bíblia, no Antigo Testamento. Então vamos ver, a grande tribulação também é chamado na Bíblia o dia do Senhor. Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 18, diz assim: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor,
clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, olha aí, ó, Sofonias, e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, a sua carne será como esterco, nem sua prata nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao 4. Então a grande tribulação na Bíblia é chamada o dia do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Perdão, irmão. Sofonias 1, versículo 14 e até o versículo 18. Amém? Agora vamos ver Zacarias também. Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Então, a grande tribulação é chamado na Bíblia o dia do Senhor. Então vamos ver também Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será estipado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Então, a grande tribulação é chamada também o grande dia do Senhor. A grande tribulação é chamado também na Bíblia a angústia de Jacó. Como é chamado em outras partes da Bíblia a grande tribulação de Apocalipse? O dia do Senhor, a angústia de Jacó. Veja na Bíblia, Jeremias 30, versículo 7. Jeremias 30, versículo 7. A angústia de Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, como é identificado a grande tribulação na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo? O dia do Senhor, a angústia de Jacó. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. E naquele tempo, Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo, Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, como é identificado a grande tribulação no Antigo Testamento e no Novo? É identificado o dia do Senhor, a angústia de Jacó e também o dia da vingança. A grande tribulação também é identificada o dia da vingança. Veja aí na Bíblia, Isaías capítulo 63, do versículo 1 ao 4. O dia da vingança é o dia da grande tribulação. Veja, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura,
e as tuas roupas como as daqueles que pisam no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Como é identificado a grande tribulação em todas as passagens da Bíblia? Dia do Senhor, a angústia de Jacó e o dia da vingança. Amém? Louvado seja Deus. Então, a grande tribulação, ela é chamada na Bíblia também o dia da ira do nosso Deus. A grande tribulação também, ela é conhecida como o dia da ira do nosso Deus. Onde está escrito? Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, a grande tribulação também é chamado na Bíblia o dia da ira do nosso Deus. Os anjos derramarão 7 taças da ira de Deus. Amém? Então, a grande tribulação também é conhecido na Bíblia como grande aflição e angústia. Então, a grande tribulação também é conhecida como grande aflição e angústia. Veja em Mateus capítulo 24, no versículo 21 e o versículo 22. Porque haverá tão grande aflição. Mateus 24, do versículo 21 ao 22, está falando da grande tribulação. A grande tribulação é chamado de grande aflição. Olha aqui, ó. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Amém? Então, a grande tribulação também ela é chamada grande aflição e grande angústia. A grande tribulação também é chamado na Bíblia dia do juízo de Deus. A grande tribulação também é chamado na Bíblia dia do juízo de Deus. Veja comigo Isaías, capítulo 13, versículo 11. O juízo sobre aqueles que rejeitaram o Salvador. Isaías 13, versículo 11. A grande tribulação na Bíblia também é chamado última semana de Daniel. A grande tribulação é identificada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Última semana de Daniel. Quando a Bíblia fala Daniel 9, 24, última semana, quer dizer, está falando da grande tribulação. Então veja, última semana de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9, 24. Então a grande tribulação também é conhecida como a última semana de Daniel. Amém? Louvado seja Deus. A grande tribulação é conhecida também na Bíblia, no Novo Testamento, como tempo de destruição. A grande tribulação também é chamado de tempo de destruição. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Está falando aqui da grande tribulação. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém? A grande tribulação também é chamada na Bíblia tempo de eclipse e escuridão. Como assim? Quando a Bíblia fala de eclipse e escuridão, está falando da grande tribulação. Está na Bíblia? Claro que está.
Vamos ver Amós, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Né? Será de treva e não de luz. Então, a grande tribulação é conhecido também como dia de escuridão, o eclipse, né? Vamos lá. A grande tribulação também é conhecido na Bíblia como tempo de choro e pranto. A grande tribulação também é conhecido na Bíblia como tempo de choro e pranto. Vamos ver na Bíblia? Amós, capítulo 5, versículo 16 e o 17, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto. Olha só, irmão, olha como que vai ser a grande tribulação. Em todas as ruas haverá pranto, em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. A grande tribulação será terrível, será dia de vingança, será a última semana de Daniel, o dia do juízo de Deus, será o dia da ira de Deus manifestada sobre o mundo, será tempo de escuridão, será tempo de choro, de pranto. A grande tribulação também é conhecido na Bíblia como dilúvio de açoites. Dilúvio de açoites. Isaías, capítulo 28, versículo 15 e 18. Diz assim: porquanto dizeis, fizemos uma aliança com a morte e com o inferno, fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite. A grande tribulação será tão terrível que a Bíblia chama a grande tribulação dilúvio de açoites. Olha aí. E não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Amém? Então, a grande tribulação será terrível. A grande tribulação será o dia do Senhor. Será o dia da vingança. Será o dia da ira de Deus. Será o dia de escuridão. Será o dia de destruição. Será o dia de choro e pranto. Será o dia do dilúvio de açoite. Será o dia de grande aflição e angústia. A grande tribulação será um dia de castigo para os rebeldes, para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não receberam o Messias. Será para Israel e para todo mundo, mas a grande tribulação não será para a igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo, e visitarei sobre todo o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías 13, versículo 11. Amém? Então, meus irmãos, a grande tribulação será terrível. Será o dia da vingança, será o dia da escuridão, será o dia de angústia e aflição, será o dia da angústia de Jacó, o dia do juízo, o dia da ira de Deus derramado sobre a terra, o dia do dilúvio de açoites. Amém? Será terrível. As 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24, diz, vamos aprender aqui, quando Daniel 9, 24, quando fala das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas. Por que eu quero explicar isso? Porque tem muitas pessoas que fazem confusão. Tem crentes aí, falsos mestres, ensinando que a grande tribulação só vai ser 3 anos e meio. Mentira. A grande tribulação vai durar 7 anos. Esses 7 anos será dividido por 3 anos e meio. Vai ser dividido por 3 anos e meio. Eu quero explicar sobre isso. Vamos em Daniel.
para entender o Apocalipse, você precisa entender Daniel primeiro. Porque Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Vamos ver aqui? Olha aqui, ó. As 70 semanas de Daniel. Em Daniel 9:24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Olha aqui, presta bem atenção. Presta bem atenção aqui, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel. Não está falando igreja. Está falando Israel. A grande tribulação é para Israel e para o mundo, não para a igreja. Tem muitas pessoas que estão fazendo confusão. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Aqui está falando de Israel, do povo judeu. Não está falando da igreja, porque a igreja já foi arrebatada. As cartas de Paulo chama igreja, chama noiva. Amém? E quando a Bíblia fala de Israel, fala o seu povo. Veja aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Esta parte das Escrituras afirma que este período de tempo de ira se cumprir sobre o povo judeu, o teu povo, e sobre a cidade de Jerusalém, a santa cidade. Portanto, esta profecia é destinada toda ela para Israel. Sendo assim, lembramos que não está falando aqui da igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Então, meus irmãos, as 7 semanas de Daniel, conhecido como a grande tribulação, que vai ter uma duração de 7 anos, é para Israel e para o mundo. Vamos ver aqui. 70 semanas de anos. Vamos entender esse texto. 70 semanas de anos. Como todos sabem, uma semana é constituída de 7 dias. Amém? Uma semana, ela possui 7 dias. Mas esta semana que a profecia de Daniel se refere, ao invés de dias, são anos. A profecia aqui de Daniel, olha aqui, 70 semanas de anos, não está falando dias, está falando anos. Uma semana tem 7 dias. Aqui na profecia de Daniel está falando 70 semanas de anos, está se referindo a 7 anos, que vai ser o tempo de grande tribulação. Ou seja, para cada dia da semana se conta um ano. Que desta forma, para cada semana teremos 7 anos, no lugar de 7 dias. Aqui não vai ser 7 dias, vai ser 7 anos. E que deixa claro que esta profecia se refere semanas de anos. Essas semanas de anos significa 7 anos. A última semana de Daniel terá a duração de 7 anos, que será dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Então, vamos lá para vocês entenderem. A grande tribulação, ela vai durar 7 anos. Ela será dividida em 2 partes, 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio dá 7 anos. Daniel 9:27. Ele afirmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana, então 3 anos e meio, olha aqui, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Então, a tribulação vai durar 7 anos. Ela vai ser dividida em 2 partes. 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Os irmãos podem meditar. Apocalipse 12, versículo 6 e o versículo 14. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Amém? Vamos lá. 42 meses é igual a 3 anos e meio. 1.260 dias é igual a 3 anos e meio. Tempo e tempos e metade de um tempo, igual a 3 anos e meio.
quando a Bíblia se refere a isso. Então está dizendo 3 anos e meio, porque a grande tribulação será 7 anos, dividido 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos. Amém? Há uma pergunta aqui, Bruno Santos. Pastor, o anticristo virá de qual continente? Bruno Santos, eu vou responder a sua pergunta semana que vem, porque eu vou falar só sobre o anticristo, ok? Então semana que vem eu vou estar dando aula sobre o anticristo. Aí eu vou responder essa pergunta aqui, para nós não perder aqui o foco aqui. Glórias a Deus. Lucas Lima, pastor, o anticristo se revelará de qual maneira? Lucas Lima, vou estar falando sobre isso também na próxima semana. Semana que vem o estudo vai ser sobre o anticristo, amém? Hoje é a grande tribulação. Aí, semana que vem eu vou falar só sobre o anticristo. Vamos lá. Onde o assolador, né, Daniel 9, 27. É o anticristo, que fará um concerto com Israel por 7 anos. Irmão, o anticristo, ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Uma semana. Uma semana aqui de Daniel se refere a 7 anos e não 7 dias. Quando Daniel fala de uma semana, fala de 7 anos. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Tá? Por que eles vão fazer? Jesus veio e os judeus não receberam Jesus. Mas aí quando viu o anticristo, eles vão fazer uma aliança com o anticristo. Veja aqui comigo em João capítulo 5, no versículo 43. João 5, versículo 40. João 5, versículo 43. Diz assim, Eu vim e em nome de meu Pai, e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Jesus estava falando aqui, João 5,43, do anticristo. Ou seja, que Jesus veio, o Messias já veio, morreu na cruz, foi crucificado, ressuscitou, e os judeus não aceitaram. Mas aí quando viu o anticristo, eles vão aceitar o anticristo. Eles vão fazer uma aliança de 7 anos com o anticristo. E na metade da semana, 3 anos e meio, irá quebrar o concerto com os judeus. Então o anticristo vai fazer uma aliança de 7 anos. Os judeus vão romper essa aliança no meio de 3 anos e meio. Porque o anticristo vai se assentar no templo de Jerusalém e vai querer ser adorado. E os judeus vão ver então que foram enganados e vão romper essa aliança. Eu vou estar falando sobre isso também na semana que vem. Glórias a Deus. A 70 semanas de Daniel. Vamos aprender, quando a Bíblia diz 70 semanas de Daniel, é chamado de grande tribulação. A 70 semanas de Daniel é chamado de grande tribulação. Este período de aflição e angústia terá duração de 7 anos. Ele afirmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27, semana de anos, 7 anos que vai ter a grande tribulação. E na metade da grande tribulação de 3 anos e meio, Israel vai romper a aliança com o anticristo. Louvado seja Deus. Mateus 24, do versículo 15 ao 22, diz assim: Quando, pois, vede que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, do versículo 15 ao 22, fala aí então da 70 semana de Daniel, que é uma semana que se refere a 7 anos de grande tribulação. Vamos lá.
a primeira parte da grande tribulação. Vamos lá. São 7 anos de grande tribulação. Esses 7 anos se divide 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio. Temos 7 anos. Então eu quero falar da primeira parte. 3 anos e meio. Vamos falar da primeira parte da grande tribulação. O que vai acontecer nos 3 primeiros anos e meio do início da grande tribulação. Vamos lá. Depois eu vou falar da segunda parte. Mais 3 anos e meio o que vai acontecer. Então a primeira parte da grande tribulação, de 3 anos e meio, Israel terá pleno domínio de Jerusalém. Isso já está aí as nações querendo reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Os Estados Unidos já reconheceu, o próprio Brasil também reconheceu, né? Daniel 9, 24, está escrito aí. Israel fará acordo com o anticristo por 7 anos. Daniel 9, versículo 27. João 5, versículo 43. Isaías 28, versículo 15 ao 18. Isso vai acontecer nos 3 anos e meio. A primeira parte da grande tribulação. Isso tudo vai acontecer na primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio. Israel irá reconstruir o templo derrubado por Roma em 70 depois de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O templo vai ser restaurado, vai ser reconstruído. Isso nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. A primeira parte da grande tribulação. O que vai acontecer nesses primeiros 3 anos e meio, no início da grande tribulação. Amém? O livro com 7 selos, Apocalipse 5, do versículo 1 ao 14. Os 4 cavalos e os seus cavaleiros, o cavalo branco, o vermelho. O cavalo branco aí é o anticristo, tá? O cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o cavalo preto. 4 selos, né? Apocalipse 6, do versículo 1 ao 8. Então, os 3 primeiros anos, 3 anos e meio, tudo isso vai acontecer nesses 3 primeiros anos e meio. Os mártires de Deus, o 5º selo, Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11. O 6º selo, terremotos e chuva de meteoros. O eclipse. Como aí? Vai ter chuva de meteoros? Na grande tribulação? Ah, pastor, eu quero ver na Bíblia, hein? Vai ter o eclipse? Vai. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Vamos ler, hein? Vamos ler rapidinho. Apocalipse vai ter então, na grande tribulação vai ter terremotos, chuvas de meteoro, eclipse, vai. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Diz assim: havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande terremoto de terra. Então vai haver terremoto na grande tribulação. E o sol se tornou negro. Aí o eclipse. O sol se tornou negro. Na grande tribulação, então, vai ter terremoto. E o sol vai se tornar negro. O eclipse. Olha aí. Olha só que coisa profunda aqui, ó. E eis que houve um grande tremor de terra. O sol se tornou negro, como saco de silício. E a lua se tornou como sangue. A lua vai se tornar como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verde, abalada por um vento forte. Então, as estrelas do céu cairão sobre a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira.
e quem poderá subsistir? Então, vamos lá. Nos 3 primeiros 3 anos e meio, vai acontecer tudo isso aí na grande tribulação. Os 3 anos e meio, o início. Amém? As duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Muitas pessoas perguntam para mim, quem vai ser as duas testemunhas? Teologicamente, alguns teólogos afirmam que vai ser Elias e Moisés. Né? Elias porque teve poder sobre as águas, sobre os céus. E Moisés porque teve poder sobre os rios, sobre as águas. Outros acreditam que as duas testemunhas vai ser Enoque e Elias, porque Enoque Deus levou para si, e Elias também. Mas o que você acha, pastor Wandes? Quem vai ser? Irmão, eu não posso afirmar que vai ser Elias nem Moisés, e também não vou afirmar que vai ser Enoque e Elias. Amém? Isso é um mistério. Isso é um mistério de Deus. Eu não posso falar assim, vai ser eles. Amém? Então, para mim, se for Elias e Moisés, se for Elias e Enoque, amém. Qualquer um que seja, eles vão cumprir a missão dada por Deus de pregar o evangelho do reino. Amém? Então, a primeira parte da grande tribulação, que vai ser 3 anos e meio, agora, tudo isso vai acontecer nesses 3 anos e meio. Agora, vamos ver o que vai acontecer na segunda parte de 3 anos e meio, que vai ter uma duração de 7 anos. 3 anos e meio, o início. Acontece tudo isso que eu citei. Segunda parte, mais 3 anos e meio. Vai acontecer isso aqui, ó. Segunda parte da grande tribulação. Israel é invadida pelo anticristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Israel vai ser invadida pelo anticristo. O anticristo no templo em Jerusalém. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Né? Então, a segunda parte da grande tribulação, que vai ser os 3 últimos 3 anos e meio, o anticristo vai invadir Jerusalém, ele vai se assentar no templo e vai querer ser adorado como Deus. Vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, em Jerusalém, querendo parecer Deus. Amém? Isso vai acontecer na segunda parte da grande tribulação. Os 3 anos e meio que vai acontecer no final. Então, 3 anos e meio, primeira parte. Vai acontecer o que eu já falei. Mais 3 anos e meio, já para o final. Vai acontecer isso. O anticristo vai se assentar no templo e vai querer ser adorado como um Deus. Está aí, então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Daniel, capítulo 9, versículo 27. João 5, 43. Isaías 28, versículo 15 ao 18. Amém? As duas bestas, a besta que sobe do mar é o anticristo, que fala de nações, fala de povos. A besta que sobe da terra vai ser o falso profeta. O anticristo vai ter um falso profeta, que vai fazer sinais, se possível vai fazer até descer fogo do céu, vai enganar muitos. Quem é esse falso profeta? É o que mais tem. É o que mais tem. Mas vai ter um aí que vai ser parceiro do anticristo. Né? Tem pessoas que falam que vai ser o Papa, tem pessoas que falam que vai ser não sei mais quem. Mas só sei que eu não quero estar aqui para saber quem vai ser. Se você quiser ficar aí, fique aí, porque eu quero estar no céu. Glórias a Deus. Vamos lá? Então, na segunda parte, os últimos 3 anos e meio, vai acontecer isso. As sete pragas do Apocalipse. Irmão, vai ter praga? Vai. Esse coronavírus aí não é nada não, irmão. E tem pessoas que falam que morreu 10 mil, 12 mil.
Isso não é nada. Vai ter a praga no Apocalipse. Vai ter a terça parte dos homens vai morrer. Meus sentimentos pelas famílias que perderam o seu ente querido aí com o coronavírus. Meus sentimentos. Que Deus conforte teu coração. Mas muitos vão morrer. Terça parte dos homens vai morrer em Apocalipse. Deus vai mandar praga. Sabe por quê? Porque o homem não quer se arrepender. O homem não quer se arrepender, não quer se converter a Jesus. Olha aqui as pragas que vai ter em Apocalipse. Ó, as 7 pragas, Apocalipse, no capítulo 15 e o 16. Olha aí, Apocalipse 15 e o 16. Se você ler aí, você vai ver sobre as pragas que a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Então, meus irmãos, vai haver muita praga nos últimos tempos. Aqui, ó, Apocalipse 16 mesmo diz, ó, a partir do versículo 12, diz assim: o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca das bestas, e da boca dos falsos profetas, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, e tal. Então, se você ler aqui o capítulo 15 e o capítulo 16, você vai ver a ira de Deus derramada, as pragas que vão vir sobre a terra, que vai matar muitas pessoas, muitos. Aqui, ó, Apocalipse 15, versículo, glória a Deus, versículo 6, e os 7 anjos, olha aqui, Apocalipse 15, versículo 6, versículo 6, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas, então a segunda parte da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, vai ter muita praga na terra, e muitos vão morrer, que é aqui, ó, Apocalipse 15, versículo 6, ó. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de ninho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos seus 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, a segunda parte da grande tribulação, que vai ser os últimos 3 anos e meio, vai ter essas pragas. Vamos ver o que vai ter mais. Glória a Deus. Amém, irmão? A batalha do Amargedon. As nações toda contra Israel. Zacarias capítulo. Então, a batalha do Amargedon vai ser mais para o final da grande tribulação, tá? Todas as nações vão vir contra Israel. Então, Zacarias 14, versículo. Vamos ler aqui. Zacarias 14, versículo 12 e o 13. Zacarias 14, versículo 12 e o 13. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Ele apodrecerão os olhos nas suas óbertas. Ele apodrecerá a língua na sua boca. E naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na sua mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Então, Zacarias, capítulo 14, versículo 12 ao 13, vai acontecer no final da grande tribulação aí, nos últimos anos, a batalha do Amargedon. Apocalipse 19, versículo 19.
Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Amém, meus irmãos? Vamos ver o que vai acontecer também nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, já no final. Porque a grande tribulação vai durar 7 anos. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então vamos lá. O que vai acontecer? O espírito do demônio controlando os reis da terra. Então, os demônios vão controlar os reis da terra. Quem são os reis da terra? Os presidentes que governam as suas nações. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e o 14. Os demônios vão controlar os reis da terra. Olha aí que diz, Apocalipse 16, versículo 13 e o 14. Diz assim, ó. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que vai acontecer na grande tribulação? Esses demônios vão dominar esses reis, esses governantes. Outra coisa que vai acontecer, uma chuva de meteoro. No final da grande tribulação aí, já nos últimos anos da grande tribulação, vai ter uma chuva de meteoro. O que é meteoro? Pedras grandes vão cair sobre a terra. Está na Bíblia? Claro que está. Então, uma chuva de meteoro de até 34 quilos cada. Ah, pastor, me mostra na Bíblia. Claro que eu vou mostrar. Apocalipse 16, versículo 21. Olha aqui, ó. Então, nos últimos anos da grande tribulação, vai ter chuva de meteoro, pedras grandes, de 34 quilos cada uma, vai cair sobre a terra. Olha aí, Apocalipse 16, louvado seja Deus, versículo 21. Diz assim, ó. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras. Ó, na grande tribulação, nos últimos anos, nos últimos anos finais, nos últimos anos, já no término da grande tribulação, bem lá para o final, vai cair pedras do céu, meteoros. Apocalipse 16, versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, essas pedras aí, calculamos que 34 quilos. 1 talento equivale 34 quilos. Amém? As 7 trombetas do juízo de Deus vai acontecer aí, já no final da grande tribulação. O Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. Apocalipse 12, Apocalipse 8, versículo 2 ao 12. Apocalipse 9, versículo 1 ao 13. Apocalipse 11, versículo 15. Amém? E o que vai acontecer no final da grande tribulação? A volta de Cristo com seus santos para livrar Israel. Irmão, preste bem atenção aqui, que eu quero que vocês entendam. Agora é muito importante. Tem pessoas que pensam que essa volta de Jesus aqui no final da grande tribulação vai ser para arrebatar a igreja. Mentira. Esses aí são os pós-tribulacionistas. Jesus vai vir na grande tribulação para livrar Israel, porque todas as nações vão vir contra Israel. Então Jesus vem para destruir o anticristo, destruir o falso profeta e livrar Israel do Armagedão. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 26.
Amém? Judas capítulo 1, versículo 14. Mateus 24, versículo 30 ao 31. A primeira fase da vinda de Cristo é para arrebatar a igreja. A segunda fase da vinda de Cristo é para livrar Israel da batalha que vai ter contra Israel. Jesus vem para destruir o anticristo, destruir o falso profeta, destruir a imagem da besta, né? E destruir as nações que vier contra Israel. E ele vai prender Satanás por 1000 anos e vai estabelecer o seu reino, o milênio. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Para mim terminar. Propósito da grande tribulação. Qual é o propósito que Deus tem da grande tribulação? Muitas pessoas se queixam e até blasfemam contra Deus, dizendo: se Deus é tão bom, por que ele vai permitir tudo isso acontecer na terra? Por que Deus vai permitir essas pragas, essas mortes acontecer na terra? Se Deus é tão bom, por que Deus está permitindo tantas pessoas morrer de coronavírus? Irmão, Deus sempre foi bom, sempre vai ser. Ele é misericordioso, Ele ama, mas também Deus é juízo. Deus também é fogo consumidor. E as coisas que vão acontecer no Apocalipse e as coisas que já estão acontecendo na terra é culpa nossa. A culpa é do homem que não se arrepende. A culpa é do homem que virou as costas para Deus, que amou a iniquidade, que ama o pecado, que blasfema contra Deus. A culpa é das nações, a culpa é de Israel, a culpa é nossa, a culpa é de todos. Propósito da grande tribulação. 2 principais propósitos se destacam na grande tribulação. 2 principais propósitos se destacam na grande tribulação. O primeiro propósito de Deus na grande tribulação é levar Israel a receber o seu Messias. O foco de Deus, o primeiro propósito de Deus na grande tribulação é levar Israel a receber o Messias. Porque só com sofrimento, só com angústia e aflição que os judeus vão aceitar o Messias. Porque os judeus agora não creem em Jesus. Você sabia disso? Eles negam Jesus. Eles não creem que Jesus é o Messias. Aí só na grande tribulação, só através do sofrimento que eles vão crer no Messias. Então esse é o propósito de Deus. O primeiro propósito, amém? São 2 principais propósitos que se destacam na grande tribulação. O primeiro é levar Israel a receber o Messias. O segundo propósito de Deus na grande tribulação é trazer o juízo sobre todo mundo, especialmente sobre as nações incrédulas. Então vamos ver o primeiro propósito da grande tribulação. Por que da grande tribulação? Por que Deus vai permitir a grande tribulação? O primeiro propósito, levar Israel a receber o Messias. Repreender, castigar, educar a Israel com vara de juízo, preparando os judeus para, enfim, aceitarem a Jesus Cristo como Messias prometido. Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. Vamos ler aqui. Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. Então, 2 principais propósitos de Deus na grande tribulação. O primeiro é levar Israel a receber o Messias, receber Jesus, porque Jesus é o Messias, amém? Então, Ezequiel, capítulo 20, versículo 37, diz assim, ó: e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. Só por meio do sofrimento que os judeus vão receber o Messias. Só na grande tribulação mesmo. Que agora os judeus são arrogantes. Eles desprezam o evangelho. Eles não querem se arrepender. Aí Deus vai permitir a grande tribulação
eles vão sofrer bastante, aí eles vão clamar pelo Messias. Aí eles vão crer em Jesus. Amém? Só assim que eles vão crer em Jesus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Então, através do sofrimento que Deus vai permitir, a grande tribulação, muitos dos judeus vão crer no Messias. Deuteronômio 4, versículo 30, diz assim. Oh, glória. Não, está errado aqui. Isso, 4, versículo 30. Diz assim, ó. Deuteronômio 4, versículo 30, diz assim: quando estiveres em angústia e todas as coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Então só através do sofrimento que Israel vai receber o Messias, através da grande tribulação. O profeta Jeremias profetizou, Jeremias 30, versículo 7. Porque naquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Então, muitos judeus vão ser salvos nesse período de 7 anos de grande tribulação. Porque só através do sofrimento e dor e angústia que eles vão crer no Messias. Amém? Vamos lá. Revela que será um tempo especialmente para os filhos de Jacó. Então, olha aí, ó. Isto é, Israel. Todos os eventos desse período são indicados na Bíblia como o povo de Daniel. A fuga no sábado, o templo e o lugar santo, o santuário, o sacrifício e outras mais. Portanto, antes de qualquer outra coisa, esse período é especialmente para o povo de Israel. Através da grande tribulação, muitos judeus vão se converter ao Senhor. Amém? Vamos lá, já estou terminando. O segundo propósito de Deus na grande tribulação. O primeiro, Israel vai ser fortemente castigado, açoitado. Israel vai ser fortemente castigado, açoitado, vai sofrer, e aí eles vão crer no Messias. Aí eles vão aceitar Jesus. Então, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, castigar os ímpios. Ih, meu irmão, esses ímpios que gostam de bebida, de orgia, prostituição, idolatria, os feiticeiros, os crentes desviados, os pastores ladrão que roubaram as igrejas, que pregaram mentira, vocês vão ser castigados pela ira de Deus. Vocês que rejeitaram o maior presente de Deus, que é o amor de Cristo, que não aceitaram a pregação do Evangelho, que não se arrependeram dos seus pecados, que recusaram a luz de Cristo para viver nas trevas. Vocês recusaram a luz, recusaram a graça, recusaram o amor de Cristo para viver segundo os desejos carnais. Vocês vão ser castigados duramente na grande tribulação. Preferiram crer na mentira do anticristo. Como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 ao 12. 2 Tessalonicenses, aí ó, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Os ímpios, os religiosos, né, os idólatras, os prostitutos, os ladrão, os roubadores, os bêbados, os que não se arrependeram vão ser castigados. Porque vocês preferiram a mentira do anticristo. Então vão ser castigados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo, louvado seja Deus, versículo 11 e o 12, diz assim: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia em mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram o seu prazer na iniquidade. Então, o segundo propósito de Deus na grande tribulação é castigar os ímpios. Aqueles que tiveram prazer na iniquidade, que não quiseram se arrepender.
vão ser castigados duramente. Amém? E olha o que diz aqui em Apocalipse: trazer o juízo sobre todo mundo. Apocalipse 3:10. Vamos ler aqui, para vocês entenderem que a igreja não vai ser castigada, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é para Israel e para as nações pecadoras, para todo mundo, não para a igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos aqui rapidinho, já estou terminando o estudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que Deus vai falar para a igreja Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse versículo revela o propósito de Deus quando fala da igreja. Também eu te guardarei. Olha aqui, eu te guardarei da hora da angústia que há de vir sobre todo mundo. Eu te guardarei, igreja, da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Eu te guardarei, igreja, da hora da tentação, da hora da aflição, da hora da ira, da hora do juízo, da hora da vingança que há de vir sobre todo mundo. Deus está dizendo para a tua igreja que Ele vai guardar a igreja. Mas aonde que Deus vai guardar a igreja? Aqui na terra? No sofrimento? Na grande tribulação? Não. Deus não é injusto de castigar os ímpios e o justo juntos. Deus não é injusto. Deus está dizendo que Ele vai guardar a igreja antes de vir a tentação, a angústia, o sofrimento que é de vir. Vamos prestar atenção, guardar. Olha aqui. A origem da palavra guardar, do latim, significa guardare. Sinônimo de guardar. Guardar é sinônimo de poupar, preservar, conservar, resguardar. Jesus Cristo guardará a sua igreja nos céus, antes da grande tribulação. A igreja será guardada nos céus, antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Na grande tribulação, antes da grande tribulação, Jesus vai guardar a sua noiva, a sua igreja no céu. A igreja vai ser guardada no céu. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja vai ser guardada nos céus. Depois que Jesus guardar sua igreja, vai vir a grande tribulação para Israel e para todos os ímpios, todas as nações pecadoras. Mas a igreja vai estar guardada no céu, porque a igreja vai ser tirada, arrancada rapidamente. A igreja será guardada daquele tempo de grande tribulação. Tribulação será para Israel e para o mundo, e Deus estará julgando-as por sua impiedade. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida. Semana que vem, nós vamos dar o estudo sobre quem é o anticristo. Vamos falar sobre o governo do anticristo, vamos falar sobre o anticristo. Amém? Então, semana que vem, eu vou estar avisando, vou estar comunicando. Glórias a Deus. Talvez aí na terça-feira, eu vou ver aqui com a minha equipe aqui. Talvez na terça-feira, mas eu vou estar comunicando, vou estar avisando aí no WhatsApp, vou estar avisando no YouTube, pelo Facebook, pela rede social.
Meu irmão, o estudo de semana que vem, talvez na terça, eu vou falar sobre o anticristo, muito forte. Você vai descobrir quem vai ser o anticristo, amém? Depois nós vamos falar aí dos 4 cavaleiros, vamos falar dos selos de Apocalipse. Deus abençoe tua vida. Ore por mim. Irmão, passei muita luta por causa desses estudos. Muita retaliação, muitos levantes. O inimigo tentou de tudo para me parar. Mas eu peço aos irmãos a sua intercessão. A Bíblia diz, Tiago 5,16, confessar vossas culpas uns aos outros, orar um pelos outros, pois a oração de um justo surge muitos seus efeitos. Peço oração, intercessão aos irmãos pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, pelo centro de recuperação. Amém? Estamos aí passando uma fase difícil, louvado seja Deus. Eu tenho passado uma fase difícil na minha vida, mas eu tenho que perseverar. Quem me chamou é justo, fiel e verdadeiro. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois receberá a coroa da vida. Deus abençoe todos os irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério da Libertação, e todos os irmãos que estão nos seguindo aí no canal no YouTube. Que Deus abençoe vocês, irmão, que nos segue aí, que acompanha o nosso trabalho, que tem compartilhado, curtido, se inscrevido pelo canal. Deus abençoe a todos. Um abraço.